Fazia muito tempo que eu não vinha com mais um desafio, né? Mais um livro, mais uma resenha do desafio da Rory Gilmore. E hoje eu tô aqui com Revolução dos Bichos. Olá, meus queridos Homo sapiens! No vídeo de hoje eu vim fazer uma resenha sobre a Revolução dos Bichos para o desafio Rory Gilmore. E eu vou começar contextualizando. Tá, então se você já viu meu vídeo de 1984, você já deve estar familiarizado com a história do George Orwell. Mas, para quem não viu, eu vou contar de novo. Então, o George Orwell, ele nasceu na Índia e ele se muda para Inglaterra, tá? E depois, né, ele estuda lá um tempo, depois ele vai para Espanha, luta na Guerra Civil Espanhola, volta para Inglaterra e começa a escrever. Ele escreve tanto para jornal quanto os livros próprios dele. Seus livros são muito críticos, geralmente distopias, né? Que apontam alguns defeitos da sociedade, né? Das formas de estabelecimento de poder, enfim. E Revolução dos Bichos é um desses livros, inclusive, pra mim, eu acho que os dois livros mais famosos do George Orwell são 1984 e Revolução dos Bichos. E hoje eu vim falar de Revolução dos Bichos. Então, esse livro conta a história de uma fazenda. Nessa fazenda, costumava ter um fazendeiro que cuidava dos bichinhos, até que um dia, um porco, ele decide que estava na hora de mudar, que os bichos deveriam tomar conta de si próprio, porque aquilo ali não era certo, aquilo ali era exploração. E aí ele morre depois disso. E os dois porquinhos, o Napoleão e o Bola de Neve, eles decidem implementar, expulsar o fazendeiro da granja dos bichos e controlarem a granja dos bichos. Então, o começo é tudo ok, os bichos são tratados, né, de forma legal, de forma... Só que chegamos em um ponto em que os bichos, eles começam a... O porquinho, né, ele começa a querer, né, poder mais e mais. Que é o Bola de Neve. O Bola de Neve, ele fala que o Napoleão quer sabotar ele, não sei o que, blá. E aí ele expulsa o Bola de Neve e ele começa a governar como o Napoleão, e ele começa a governar como um tirano, né? Inclusive ele faz coisas absurdas e, né, censura, e no fim ele vai e ele tá com outros humanos, e aí ele se levanta e ele vira um humano. Uma crítica desse. É tipo uma metáfora, não que ele virou um humano. Anyways, e aí eu vou começar a dar minha opinião sobre o livro. O livro, ele é bem curto, então é uma leitura rápida, pra quem gosta de leituras rápidas, né? Talvez, pra você entender o livro, você precisa ter um background, sabe, de entendimento de história, porque pra quem não percebeu, é basicamente uma sátira à Revolução Russa. Então, pra você entender de fato a história, não que você não consiga entender, né, mas você não entende a crítica que tem por trás da história se você não sabe muito sobre a Revolução Russa. Então, esse é um ponto do livro muito importante. Então, tem um background de história, né, de conhecimento de história. 3. O livro não é denso, os capítulos são relativamente curtos, não é capítulo cansativo. É uma coisa que eu gosto. Outra coisa que eu gosto é a crítica, é a distopia, pra quem
todo mundo sabe, eu já falei isso várias vezes aqui nesse canal, várias vezes no meu Instagram, que eu gosto de livros de distopia. Então, livros do George Orwell são livros que eu gosto bastante. E, basicamente, no geral é isso. O livro é bem escrito. Ele é escrito de uma forma muito fácil, a leitura é muito rápida. E eu gosto bastante, tipo, bastante mesmo. Agora eu vou falar sobre os pontos, né, que me chamaram mais atenção no livro. Que foi o poder da escrita e da leitura, porque eles basicamente começam a modificar e a censurar, a apagar alguns escritos, né, que eram tipo as regras dos bichos que estavam escritos na parede. E isso é um ponto muito crucial, tipo, nem todos os bichos sabiam ler e escrever, e basicamente os que sabiam eram os que dominavam o poder. Então isso é muito interessante e isso a gente vê repercutindo ao longo da história, que as pessoas das classes mais populares, as pessoas das classes, enfim, inferiores, não sabiam ler e escrever, para que uma minoria que sabia ler e escrever conseguir dominar as regras, alterar as regras, interpretar as regras, geralmente para se favorecer e para diminuir as pessoas que não estavam no seu nível, né, de político, enfim. Outra coisa é também a manipulação que o Bola de Neve faz. Ele basicamente mata um dos cavalos e diz que o cavalo, né, não foi embora. Ele mata e manda entregar a carcaça de um dos cavalos mais trabalhadores e que mais acreditavam na revolução. E isso é muito assim, eu fico... E outra coisa que eu... Então, no geral, minha nota pra Revolução dos Bichos é 9. Eu gosto desse livro, apesar de que às vezes me dava uma vontade, sei lá, de dormir lendo o livro, apesar dele ser curto, mas sei lá. O George Orwell tem disso. A leitura é interessante, mas tem algumas partes que são muito chatinhas mesmo, sabe? Eu acho que tem algumas partes que poderiam ter sido cortadas ou substituídas por alguma coisa mais interessante. Tem hora que o livro fica se repetindo demais, eu fico, pelo amor de Deus, acaba. Mas, no geral, é isso. É uma leitura que eu recomendo, que eu gosto e que eu entendo porque a Rory leu. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijão, tchau!